Depois, logo, ele fez um comício. Fez questão de lembrar, é um discurso recorrente aqui do presidente Jair Bolsonaro, que pretende vencer em primeiro turno essas eleições do próximo domingo. O outro candidato também tem o mesmo discurso. O presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, fez questão de lembrar aos apoiadores que, para isso, é preciso ter uma maior participação da população e que é possível ganhar no primeiro turno. Lembrou que o governo dele está aí há 3 anos e meio sem corrupção dentro da administração federal, diz que isso não é nenhuma virtude, essa é uma obrigação do governante, e fez ataques ao seu principal candidato, o ex-presidente Lula, dizendo que a turma do Lula desviou dinheiro tanto da Petrobras, quanto da Caixa Econômica Federal, quanto do BNDES. Por isso, não se pode deixar que, nesse momento, a candidatura petista prospere. O presidente Jair Bolsonaro, candidato, melhor dizendo, à reeleição, lembrou que, apesar da gente estar aí com problemas de alta dos preços no país, os preços, a inflação está caindo, o emprego está sendo retomado, o preço dos combustíveis nas bombas, nos postos, a gente já está vendo uma repercussão negativa e, segundo o candidato à reeleição, essas melhorias na economia brasileira serão sentidas ainda com mais força. Muito obrigada, Luciana Verdolim, que volta na programação da Jovem Pan News. E o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com representantes do esporte brasileiro em São Paulo. Quem conta pra gente como que foi esse encontro é a Yasmin Costa. E aí, Yasmin, como que foi essa agenda? Vamos lá, Kátia. Essa agenda, como você disse, foi um encontro com representantes da área do esporte, um encontro em um hotel na capital paulista. O candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, havia uma expectativa dele falar na possibilidade de recriação do Ministério do Esporte, mas sobre esse ponto ele não discursou, não falou sobre isso, mas ele disse que num possível mandato dele, se ele realmente for eleito presidente da República, ele quer trabalhar com as pessoas que são envolvidas com o esporte para a formação de políticas públicas nesse setor. O candidato do PT, ele também criticou os recentes casos de racismo envolvendo o esporte brasileiro e também mundial, e saindo um pouco dessa área do esporte, ele criticou a violência política. Ele deu ali como exemplo um caso de uma pessoa envolvida, uma pessoa que mostrava apoio a ele e que foi agredida numa cidade no Rio de Janeiro. Ele criticou essa postura de pessoas que têm ali um posicionamento contrário e adotam a violência. Agora à tarde ele tem um encontro com empresários, no final da noite também um encontro com empresários, e nesse encontro o vice-presidente dessa chapa, Geraldo Alckmin, também participa, e ele disse que vai passar para esses empresários que um possível governo do PT vai garantir a credibilidade, estabilidade e previsibilidade para esse setor da economia. Eu volto com vocês. Obrigada, Yasmin. E a candidata Simone Tebet, do MDB, tem compromissos no estado de São Paulo. Pela manhã, Tebet não teve agenda. À tarde, a candidata do MDB participa de uma caminhada em São Bernardo do Campo. À noite, às 9 horas, Simone Tebet estará nos estúdios da Jovem Pan, em São Paulo, para a sabatina no Jornal da Jovem Pan. E vamos conferir a agenda dos outros candidatos à presidência da República. Felipe Dávila, do Novo, participou de entrevista pela manhã. Leonardo Péricles, do Unidade Popular, faz panfletagem e tem um debate na Universidade Federal de Minas Gerais. Padre Kelman, do PTB, grava material de campanha e participa de entrevista. Sofia Manzano, do PCB, dá entrevista a um podcast e também gravou conteúdo para a campanha. Soraya Tronic, do União Brasil, participa de uma série de entrevistas, inclusive no Headline News, aqui da Jovem Pan, às 10h30 da noite. Vera Lúcia, do PSTU, fez panfletagem em São Luís, no Maranhão. O Twente Emael, do Democracia Cristã, não divulgou a agenda de campanha. E é isso, nós ficamos por aqui com o Direto de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã às 4h30 da tarde na Jovem Pan News. Você acompanha agora o programa 3 em 1. Eu sou Catiúcia Sotomayor e a gente se vê. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Três em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde, a gente está chegando, a nave está decolando. Esse é o nosso 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News. Vem com a gente porque até às 6 tem muito debate, muita discussão com o nosso time de comentaristas aqui, o melhor time de comentaristas do Brasil. Vamos começar, Edu Novak, com um assunto envolvendo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, porque o Lula acionou o Supremo Tribunal Federal contra uma decisão da Justiça que manteve o bloqueio de parte dos bens do petista em um processo que apura a cobrança de impostos de cerca de 19 milhões de reais. A defesa de Lula pede que a corte derrube decisões tomadas pela Justiça que tenham relação com provas e elementos obtidos pela Operação Lava Jato e que foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Neste momento, o processo trata de obrigação de pagamento de impostos apurados por um processo administrativo. Também hoje, um artigo publicado pelo maior jornal dos Estados Unidos, o The New York Times, traçou um retrato do atual desequilíbrio entre os 3 poderes aqui no nosso país. Apontou, inclusive, para a recente expansão de forças do Supremo Tribunal Federal e considera a Corte como uma potencial ameaça à democracia do país. Pegando o gancho nesse artigo do The New York Times, eu abro a nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News para você correr lá no site da PAN, votar, participar. Eu quero saber se você concorda com esse artigo do jornal New York Times que considera o Supremo Tribunal Federal uma ameaça à democracia brasileira. Você concorda com isso, sim ou não? jovempan.com.br, vota lá, participa. A gente já tem aí os primeiros votos computados, quase 300 participantes. Em 2 minutos de programa, corre lá, jovempan.com.br, dá a sua opinião, porque aqui o que você fala vale e vale muito. Ao longo do programa eu trago também o resultado parcial para todos vocês. Deixa eu dar o meu boa tarde ao nosso time, o nosso Fábio Piperno, Jorge Serrão, Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino já aqui com a gente. Boa tarde, time. Vamos começar a nossa conversa aqui. Muitos assuntos para falar, mas Piperno, hoje especificamente eu vou começar com você, porque eu preciso colocar isso para o nosso público e para o nosso time aqui que faz o 3 em 1 acontecer. Fontes, alguns pássaros me contaram que hoje você esteve num evento pró-Lula. A pergunta que eu quero te fazer é muito simples. O que você foi fazer lá? Boa tarde, Paulo Matias. Boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Sim, a campanha do ex-presidente Lula hoje organizou um evento com esportistas, exatamente para falar das propostas do candidato para a área do esporte, que é um segmento com o qual eu trabalho há algumas décadas. E aí eu fui convidado e compareci, fiquei lá no fundão ouvindo, né? Muitos atletas, os políticos, obviamente gente ligada a ele, e no final das contas, e no final do evento, né, a apoteose do evento, um pronunciamento do ex-presidente Lula, que falou lá por volta de uns 30 minutos, contando aí, falando sobre momentos em que o esporte acabou sendo privilegiado nas gestões Lula e Dilma. Citou, inclusive, investimentos feitos aqui exatamente para para implantar o Bolsa Atleta, para exatamente expandir a prática do esporte, rede pública de ensino. Chamou a atenção que não adianta ter, por exemplo, uma quadra esportiva ou uma piscina se você não tem o professor, se não tem a criança, o jovem bem alimentado para usar essas instalações. Um discurso que, do ponto de vista prático, ele é até correto, né? Mas também vamos ver se tudo isso vai ser novamente incentivado caso o candidato Lula retorne ao governo. Então estavam lá esportistas aí do país, aqui do Brasil, outros que moram no exterior mandaram vídeos, mandaram mensagens. Por exemplo, Juninho Pernambucano, ídolo do Lyon, aqui no Brasil, o Raí, pessoal da antiga democracia corintiana, figuras importantes do vôlei, como, por exemplo, Ana Moser, a grande Isabel, enfim, muita gente de vários segmentos do esporte hoje, então, comparecendo a esse evento. Ou seja, Constantino, o Piperno pulou do barco, né? Eu não disse isso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, antes de comentar qualquer coisa, né, e não quero nem personalizar, não, porque tem muita gente aí tirando a máscara, né, e já demonizando até o Ciro Gomes e lulando, né? Mas eu quero voltar àquilo que eu já disse outras vezes aqui. Eu não vou aceitar, até o finalzinho da eleição, normalizar essa candidatura. Isso é coisa de país de republiqueta, né? Coisa de país que não é sério.
Então, de novo, eu não aceito com normalidade a candidatura do ladrão, do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, assim como cá entre nós, e respeito é algo que se conquista e é muito pessoal, eu não respeito quem vota em ladrão assim, desse jeito. Em relação à notícia que você trouxe, Paulo, o Lula não pede ao STF, né? Ele meio que manda, isso está meio claro, até pela sua elegibilidade. E o que chama atenção nessa notícia é a quantidade de milhões que esse multimilionário ladrão que nunca trabalhou na vida amealhou, né? A sua falecida esposa também, vendendo Avon, conseguiu deixar no inventário mais de 10 milhões de reais e ele tem problema na receita para lá de 20 milhões de reais. Quer dizer, é um multimilionário que ganhava muito dinheiro com palestras inexistentes para empreiteiras corruptas que se lambuzavam no seu governo. Isso é a história que o Brasil está tentando normalizar por nojinho ou ojeriza ao governo Bolsonaro, a figura do presidente, ou a torneiras fechadas, né, para certas emissoras, sindicatos e coisa e tal. E quanto a isso que o ex-presidiário alega, né, de que nada que foi decidido pela Lava Jato pode valer, a gente já tinha cantado essa pedra aqui também, né? Vai chegar o dia em que o povo brasileiro roubado por Lula vai ter que indenizar o ladrão de todo o esquema, né? Isso apenas corrobora aquilo que eu disse no início. Nada que está acontecendo no Brasil hoje é normal, nada aconteceria em país minimamente sério, isso é coisa de Republiqueta das Bananas com um esquete escrito por algum comediante de péssimo nível. E, infelizmente, como o Brasil é surreal, é o que está acontecendo. Cris, como é que você viu esse artigo do jornal New York Times, por favor? Tudo bem, Paulo? Boa tarde para você, colegas de bancada, nossa audiência. Esse artigo do New York Times, para quem lê a íntegra, tá cheio de lacração, tá repetindo muita coisa que a imprensa brasileira, aquele consórcio, aquela mídia militante, já falou aqui, inclusive falando de atos antidemocráticos, coisa desse nível. Mas ele traz uma verdade absoluta já no título, né, que é questionar esse juiz supremo, esse ministro, né, não podemos chamar de juiz porque não é juiz, esse ministro supremo e as suas arbitrariedades. E cita especificamente esse absurdo, veja, é um jornal de imprensa, um jornal de esquerda da imprensa americana, reclamando de algo que para os americanos de esquerda ou de direita é defesa número 1, que é a liberdade de expressão. E ele está mostrando ali, nua e cruamente, que bisbilhotaram uma conversa de WhatsApp, interpretaram algo que vinha sendo dito ali por um dos vários integrantes do grupo, citam inclusive a bizarrice de outro ter dado um joinha para essa mensagem e por isso também ter sido perseguido, e falam dessa aberração jurídica que é bloquear bens e censurar alguns empresários em suas redes suas redes sociais para impedir que eles conversem com seus seguidores. É tudo muito estranho, mas é muito bom que, apesar de ser uma mídia militante também da esquerda americana, da imprensa esquerdista americana, tenha se dado conta de que uma hora a liberdade de expressão vai acabar para todo mundo. Então, ou se defende agora, no Brasil, onde quer que seja, ou você está sendo conivente. Serrão, ótima tarde para você. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Eu não queria estar na posição de Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, porque ele é um candidato à presidência da República que não deveria ter sido candidato em condições normais judiciais no Brasil. Mas ele está sendo. Está sendo por quê? Ele está sendo porque ele foi colocado na disputa para detonar Jair Bolsonaro e abrir caminho para a terceira via. Como a tal terceira via não apareceu, Lula teve que arcar com o encargo de continuar nessa disputa. Essa campanha 2022 foi montada para ter um outro nome que disputasse na alternativa a Lula e a Bolsonaro. Esse é o fato. E a gente tem que lembrar também, vamos lá, o Brasil é o país que tem a juristocracia no comando. E a juristocracia tem dois pilares. Um é o rigor seletivo e o outro é o perdão conveniente.
Lula foi punido no momento em que interessava a grande parte aos controladores do sistema político que ele fosse detonado e ficasse fora do jogo eleitoral. Esse é o ponto. Não é porque ele não foi condenado só porque havia provas contra ele. Poderia haver provas ou não. Ele seria condenado de qualquer jeito. Da mesma forma como vai acontecer com Jair Bolsonaro se não vencer a reeleição. Se Bolsonaro deixar o poder, vai preso, será condenado por alguma outra coisa qualquer. Mas vamos voltar ainda ao caso de Lula. Lula, ele tem problemas a resolver com a Receita Federal. Ele é uma pessoa que tem um patrimônio de uns 20 milhões de reais, pode ser até muito mais, mas pelo menos 20 milhões é a base declarada, e ele tem que pagar agora uma dívida que a Receita está cobrando em torno de 18 milhões de reais, que pode subir ainda mais por imposto, sonegação de imposto. E agora eles perderam a caríssima defesa de Lula, perdeu isso na Justiça Federal e agora apela ao Supremo Tribunal Federal para que salve Lula dessa questão. De novo, o Supremo Tribunal Federal sendo obrigado a decidir sobre tudo e qualquer coisa. Essa aí é uma dívida administrativa. Qualquer cidadão brasileiro que deva ao fisco tem de pagar ao fisco. Não cabe chicana jurídica, mas aqui no Brasil também tem essa história. Quem tem muito dinheiro para pagar os melhores advogados é quem paga menos imposto. Então a situação de Lula complicada e a eleição está aí. Domingo, Lula candidato, e já dei aqui a minha previsão. Quem chegar na frente nesse primeiro turno tem grande chance de vencer a eleição no segundo turno. Só por um milagre, só por uma distorção muito grande aí, a decisão da eleição será neste domingo. O cenário mais provável é a eleição no segundo turno. Quem chegar na frente no primeiro turno sai forte para vencer a eleição no segundo turno. Esse é o resumo da ópera. Piper, não vou pegar um gancho dessa fala do Serrão, dizendo que acredita que o presidente Jair Bolsonaro seria preso caso ele não esteja no cargo. Você compartilha dessa opinião? Paulo, ele já responde a alguns processos hoje, certamente a oposição, certamente setores do judiciário. Mas qual seria o crime? Paulo, veja, o problema é assim, qual seria o crime? Se você pegar, não ter roubado, isso é crime no Brasil. Imagina, inclusive, Cristina, muita gente aponta. Ontem mesmo, houve lá uma ação, né, da Polícia Federal contra um assessor do presidente Bolsonaro. Assessor do presidente não é o presidente. Filho do presidente não é o presidente. Então, trabalha pertinho. Trabalha pertinho. Lula, será que o atual aliado do presidente não é o presidente? Então, vamos investigar se houve algum tipo de ligação ou não. Sim, investigue-se. Agora afirmar que é passível de prisão sem nem haver a investigação. Eu nem estou dizendo que ele vai ser preso. Eu estou dizendo que ele pode ser alvo de investigações. Por exemplo, o livro lá, O Negócio do Jair. Aponta aqui, acho que até 1997, ele não tinha nenhum bem. O primeiro imóvel que ele compra é mais ou menos por lá e tal. E o livro do Lula, então? Vamos fazer o livro do Lula? Já está sendo investigado, já foi bem investigado. É engraçado. Nada impede que o presidente seja investigado também, porque ele teve, né, um substancial aumento patrimonial. Então, esse tipo de coisa pode ser investigado. Agora, tudo pode ser investigado. Isso, não estou dizendo que ele vai ser preso. Estou dizendo que ele certamente vai ser alvo da curiosidade, digamos assim, de muita gente que faz oposição a ele. Isso pode acontecer. O que a gente não pode, a gente fazendo jornalismo sério, que é o que a gente pretende fazer aqui, é ficar alimentando essas narrativas da extrema esquerda. Tudo para vocês é narrativa. Afinal de contas, a Madre Teresa de Bolsonaro é só alvo de narrativas. É uma figura absolutamente impoluta. Alguém que ali... Me desculpe, mas é uma narrativa da extrema esquerda dizer que se ele perder o cargo, ele vai ser preso. O Queiroz é uma narrativa, o Adriano da Nóbrega é uma narrativa, cheque na conta da primeira-dama é narrativa. Tudo isso é narrativa. Tudo isso é narrativa. Olha, no caso... Só me dá um minutinho, porque o Constantino pediu antes, em seguida eu passo para você. Não, eu cada vez tenho menos paciência para narrativas pipéricas. Eu acho que a população em geral é verdadeira, Constantino. Peraí, muito nervoso. Só um minuto.
o esforço de se criar essa equivalência entre o ladrão que comandou o maior esquema de assalto ao Estado brasileiro e o presidente Bolsonaro, porque o assessor que teve o sigilo telemático e fiscal quebrado há um ano, e agora houve vazamentos seletivos à imprensa, né? E que não há nada ali, a princípio, de criminoso, por enquanto. Ou então, a mocinha destacada pelo UOL para, desde o começo do governo Bolsonaro, cavucar qualquer coisa contra ele, que produziu um livro que carece de qualquer substância, e é o argumento pipérnico, né? Então, assim, eu estou um tanto cansado dessa militância. Agora, respondendo à pergunta, Paulo, claro que o presidente Bolsonaro tem toda a chance do mundo de ser preso se ele perder as eleições para as urnas eletrônicas, que parece que tem até sindicato com algumas, né? E várias outras pessoas. Porque isso significa que a turma do crime organizado venceu. Significa que o Brasil já é um Estado policialesco sem freios. Hoje, o único freio, o único obstáculo, a pedra no caminho desse totalitarismo é o presidente Jair Bolsonaro e o povo por trás dele, que lota as ruas, né? Então, sem isso, é óbvio, virou um Estado policialesco de vez. Quem é que vai frear os imperadores, né? Então, assim, jornalista pode ser preso aleatoriamente. Agora, você perguntar se precisa de algum crime para isso, é claro que não, né? É óbvio que não. Vamos lá, Piperno. É claro que precisa de crime para ser preso. Não. Isso é uma retórica que só para jogar para a torcida, né? É aquela situação de desespero de quem está apanhando feio em pesquisa e que agora tenta apelar na última hora. Qual é o crime cometido pelo Alan dos Santos? Oi? Qual é o crime cometido pelo Alan dos Santos ou pelo Daniel Silveira? Por exemplo, o Daniel Silveira. Pô, mas vamos repetir o Daniel Silveira pela milionésima vez, né, Constantino? Qual é o crime? Você pode me apontar você ameaçar a gente do STF não é crime? Mas então, voltando... Constantino, não vou falar o Daniel Silveira pela milésima. Aliás, precisa ter crime para o Alexandre até André Mendonça condenou o Daniel Silveira, Constantino. Até o André Mendonça. Isso não faz do Daniel Silveira um criminoso, porque eu gostaria de saber qual é o crime. Assim não foi apontado o crime. Não foi certo, apontado o crime. Realmente o André Mendonça, né? Ele deve ter... Eu não lido com apelos à autoridade, eu lido com coisas objetivas. Qual é o crime? Isso. Qual é o crime do jornalista Alan dos Santos? Então, Constantino, já passamos dessa etapa. Olha, agora, já passamos dessa etapa. Não tem crime, dessa assim não tem contra o presidente. A gente já falou isso faz um ano aqui, né? Juro, eu realmente vou... você mesmo disse, né? Se aquela operação contra os empresários só foi com base na matéria, é um excesso. A operação sobre os empresários, nós conversamos bastante. Confirmou que foi isso e você virou e continua repetindo a condicional. Se foi, é um excesso. Não é isso não. Eu disse que eu até agora não vi nada que me convencesse de que houve crime. Né? Agora, só para dizer uma coisa, Paulo, é um desespero hoje, por exemplo, até o Paraná Pesquisas dá o Lula bem na frente. E é óbvio que isso, aliás, segundo o Paraná Pesquisas, pela primeira vez na vida... Não, o Paraná Pesquisas hoje diz que pela primeira vez... 35-31 empate técnico. Não, Cristina, você está enganada. De hoje, Cristina. A de já hoje, dá 6 pontos na frente. Sai da margem. 35-31, estou com a pesquisa aqui aberta. Não, Cristina. 35-31 empate técnico. Não, Cristina. 33-33. Não é vamos trazer a informação Cristina correta, Inferno. Então eu vou dar, juro pra você que você vai, Tá bom, passa pro Serrão que eu vou levantar o número corretamente, porque a dona Cristina Grêmio está enganada. Eu tenho os números aqui do Paraná Pesquisa. Segundo o que a Cris está divulgando, quanto que você falou, Cris? A Paraná Pesquisas que eu recebi aqui, que é a de hoje, está dando 35 para o Lula e 31 para o presidente Bolsonaro. 42,7 para o Lula e 36,4 para o Bolsonaro. Cenário? Primeiro turno, a gente precisa se informar melhor para não enganar a audiência. Então, pela primeira vez, o Paraná Pesquisa diz que está fora da margem de erro. Segundo turno, até o Paraná Pesquisa. Segundo turno está dando 48 Lula, 40 Bolsonaro, 40,4. Serrão, por favor. Vamos lá, mas vamos tocar aqui na questão que é a questão essencial. Esse é o problema do Brasil de hoje. É baseado nisso que você tem que dar o seu voto domingo. Veja o caso de Lula. Quando foi conveniente detoná-lo judicialmente, a juristocracia apertou o botão dele.
Quando foi conveniente a esse sistema de poder perdoá-lo para reabilitá-lo politicamente, o sistema também fez. Então, esse é o ponto grave que nós temos que discutir aqui. Está faltando Estado de Direito. É esse o espírito desse editorial do New York Times, que não é o editorial do New York Times não, tá? Esse é o editorial que está na rua, qualquer manifestação de rua, você ouviu isso. Nós temos um sistema judiciário, a cúpula do judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, que está exorbitando as suas funções de corte constitucional. Isso é um ponto da mais elevada gravidade. Isso é a pior coisa que pode acontecer a um país, porque nós ficamos sem democracia, ficamos à beira de um proto-nazismo, de um proto-fascismo. Isso não interessa, é contra isso que você vai votar no domingo. É isso que você precisa entender. Você tem que eleger representantes que tenham a capacidade de, no Congresso Nacional, mudar o nosso modelo de legislação, mudar o papel do Supremo Tribunal Federal, que tem que voltar a ser uma corte constitucional, mexer nessa nossa Constituição, que já foi emendada 122 vezes, isso pelo Congresso, fora as emendas que ocorrem aí por interpretações judiciais. Então, o Brasil precisa mudar. Se você, povo, eleitor, não cobrar a mudança não vai acontecer. Quem vai vencer será a cleptocracia. E a maioria, eu garanto, não quer isso. Muito bem. Piperno, por favor. Não, além da questão de todas as pesquisas, né, e eu citei aqui do Paraná, porque essa é que apontava sempre a maior proximidade entre os dois, e o IPEC, que aponta a diferença mais elástica, dá 48 a 31 para o Lula, números que saíram ontem à noite. Há, claro, cenários que são discutidos em vários estados. Lá na Bahia, por exemplo, o presidente Bolsonaro, o staff do presidente Bolsonaro, pessoas próximas a ele, torcem, inclusive, para que o candidato Jerônimo Rodrigues, apoiado pelo Lula, chegue ao segundo turno, que já seria uma imensa surpresa, porque a diferença inicial para o ACM Neto era de 50 pontos. E por que esse cálculo político? Porque no segundo turno aí o presidente contaria, quem sabe, com o apoio de ACM Neto, que não veio até hoje. Ele não tem apoios de peso em vários estados. Aqui em São Paulo, teme-se já pela não ida do ex-ministro Tarcísio ao segundo turno. Os últimos levantamentos dão um empate técnico e com o governador Rodrigo Garcia em alta. Então é claro que isso tem deixado aí o seu entorno bastante aflito nos últimos dias, porque nós não temos visto boas, adesões de pessoas populares ou políticos, artistas, intelectuais. Quer dizer, não aparece nenhuma nova adesão ao presidente Bolsonaro. Os políticos, muito pelo contrário, os que gravitavam no entorno dele, muitos sumiram. Quer dizer, a gente viu, eu falei aqui na sexta-feira, do ministro Ciro Nogueira, que tirou uma semana de férias, foi para o Piauí, depois cancelou as férias, dizendo que ok, estava de novo coordenando a campanha. Olha que falta de sintonia, que bagunça. Por quê? Isso é sintoma de uma campanha que vai mal na reta final. Você pediu, Constantino? Pedi sim, para comentar duas coisas. Primeiro, sobre o que o Serrão falou da cleptocracia. Eu até hoje tuitei, né? Existem duas premissas que estão muito claras para o sistema podre e carcomido que está fazendo de tudo para trazer o Lula de volta à cena do crime, né? Por que precisa se livrar de Bolsonaro? Não gostariam que fosse Lula o nome, mas não restou nenhuma alternativa. As duas premissas são de que eles podem controlar, depois do serviço sujo realizado, o ministro Alexandre de Moraes. Daí começa a editorial de alguns veículos de comunicação, até do New York Times, alertando para os excessos, porque eles acham que depois eles conseguem, depois de abrir a porteira, fechar a porteira novamente, e foi só para realmente perseguir Bolsonaro. E a segunda premissa que eles acreditam, e partem dessa premissa, é de que eles podem controlar Lula, que eles podem ficar só com o lado corrupto de Lula, que é o que interessa ao sistema, e não com o lado totalitário do lulismo e do petismo, que é o que quer transformar o Brasil em Venezuela. Quando eles sentiram que isso estava acontecendo com a Dilma, logo em seguida do Lula, eles se livraram da Dilma no impeachment. Então, o poder realmente, o sistema tem muito poder. O poder é grande, né? Então, eles acham que conseguem controlar. O Alckmin já está ali para exercer esse papel e por aí vai.
Então está tudo meio que azeitado para o sistema, né? Tem só que combinar com os russos, ou no caso com Dirceu e Stedley e companhia. Enquanto a questão que o Piperno traz das pesquisas, eu não vou aqui chover no molhado e dizer que essas pesquisas são fajutas, mas vamos admitir que elas sejam realistas e o Lula tenha essa quantidade de votos. O que isso diz sobre a corrupção do Lula? Absolutamente nada. Lula continua sendo um ladrão que roubou o Brasil. Isso diz apenas em relação ao Brasil, ou a elite brasileira, esse jogo sujo todo, a Xuxa, ao Joaquim Barbosa e companhia. Escolheram o mensalão, escolheram participar do butim, né, da pilhagem à coisa pública. Então, de novo, se isso for verdade, que coisa triste para o Brasil, né? Que coisa triste. Eu quero lembrar que o Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista, e na década de 30, venceu eleições. O Hitler não chegou por um golpe, ele ficou por meio de um golpe depois, mas ele foi eleito. Então, de novo, isso não inocenta Lula. Os apoios a que o Piperno se refere, não, o Lula está conseguindo apoios. Isso não diz nada sobre o mensalão e o petrolão. Isso diz sobre quem o apoia, sobre Joaquim Barbosa, que falou, tem vídeo, que o deputado Jair Bolsonaro foi o único que não votou de acordo com ordens do líder do governo e líder do PT à época. Ele que falou, o Bolsonaro, ao que tudo indica, é o único que não se lambuzou nesses esquemas ali no partido dele, no PTB. Né? Então, o Joaquim Barbosa resolveu, por ojeriza à direita ou ao presidente, ele que sempre foi de esquerda mesmo, ele resolveu aderir ao mensalão. O que isso diz sobre o mensalão que ele julgou como relator? Nada. Isso diz sobre Joaquim Barbosa. Então, de novo, nós vamos ver no domingo um plebiscito, né, se aceitarmos que o processo tem lisura e que é confiável. Eu não confio, mas nós vamos descobrir isso. Quantos brasileiros estão dizendo, dane-se para a questão ética, eu não ligo a mínima. Vamos embora, vamos de mensalão. É isso que nós vamos descobrir agora. Isso não diz nada sobre o mensalão. Isso não apaga o mensalão. Isso apenas mostra que talvez uma maioria seja indiferente em relação à roubalheira. Vamos lá, Cris, por favor. Eu até coloquei no nosso grupo aqui, porque as pesquisas, e isso precisa ficar bem claro para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, elas têm cenários diferentes. Primeiro o pesquisador, ou depois, enfim, mas o pesquisador, num dos momentos, ele coloca os nomes de quem está concorrendo e pergunta, se a eleição fosse hoje, você votaria em algum desses? E qual seria? O outro cenário, ele pergunta, você já tem candidato para presidente ou para tal cargo ou tal cargo? Quem seria? É espontânea e estimulada. O que eu estava trazendo o número aqui é da espontânea, na espontânea, aquela em que o eleitor traz ele mesmo o nome que ele já tem em mente para votar, deu 35% para Lula e 31% para Bolsonaro nessa pesquisa de hoje da Paraná Pesquisas. E na estimulada, quando vem com a listinha, traz todo o recall do que as pessoas lembram de cada um dos candidatos, deu 48% para o ex-presidente Lula e 40% para o presidente Bolsonaro. Isso então, no esses segundo são os turno, contextos. Né? Segundo turno. Esses dados que você está passando agora, 48-40, é no segundo turno. Então, e aí... o primeiro turno é 42,7 a 36,4. Desculpa, eu coloquei a tabela do segundo turno, misturei aqui, foi feito às pressas. Mas é isso, são números e mais números jogados ao vento, e se a gente pega só um recortezinho e diz, olha, cravado, é a mesma narrativa que estão fazendo agora e querendo dizer que o presidente Bolsonaro precisa de cargo público, senão ele vai ser preso. Isso é narrativa, Piperno. Você gostando ou não da palavra, isso é narrativa. É uma construção da realidade a partir da sua opinião. Ele pode vir a ser preso se vierem a comprovar um crime contra ele, que ele tenha cometido, que ele tenha cometido numa investigação contra ele, depois de um julgamento? Sim. Aliás, no Brasil, por causa daquela manobra do STF para soltar o ex-presidente Lula, só se prende depois do trânsito em julgado. Nem assassino não é preso, a menos que seja em flagrante. Então, vamos parar de narrativa, de confundir nossa audiência aqui, porque não há chance do presidente ser preso caso não seja eleito. Não é por isso que ele está se candidatando à reeleição. Bom, é tanta confusão, mas isso é proposital, isso é estratégia, isso é uma coisa orgânica. Primeiro,
eu não disse que ele vai ser preso, eu disse que ele vai ser investigado. A pergunta é se ele poderia ser preso. Falei, olha, vai ser depois investigado. Você mudou. Se vai ser preso ou não, eu não sei. Eu não sou da polícia, eu não sou juiz. Então, há uma forte possibilidade de que ele seja investigado. Segunda coisa, eu disse sim, passei corretamente o resultado das pesquisas de opinião. Terceira coisa, sobre manobras do STF. Bom, o STF, eu já disse mais de uma vez, que também decidiu em favor do ex-presidente Lula por conta também da questão da suspeição do juiz. Né? Isso foi uma outra questão que, aliás, a defesa do Lula já levantava desde o começo. Depois, outra coisa que você disse no final agora que me chamou a atenção, que foi tanta coisa que eu até acabei... Bom, mas o fato é que não são narrativas. Eu estou dando possibilidades, coisas que podem acontecer. Investigação é algo que pode acontecer. Agora, também não disse em momento algum que ele é candidato à reeleição só para ficar imune a isso. Mas eu não disse que você disse, eu disse que essa é a narrativa da esquerda. É isso que vem sendo dito. Não é a narrativa da esquerda, Cristina, para com isso. Se você não vai me apontar uma pessoa da esquerda que tenha dito isso, oh, meu Deus, mas entram no meu Twitter para dizer isso. Que ele é candidato Pelo amor de Deus, às pessoas. Não? Todo mundo que é presidente se candidata à reeleição. O Bolsonaro tem esse direito e é candidato à reeleição, né, com base nos direitos que lhe são concedidos. Agora, eu vou chamar o VAR de novo. Ele não tem o direito de ser candidato à reeleição? Então ele é candidato à reeleição porque ele quer. Isso é uma coisa óbvia. Mas estamos falando a mesma língua aqui. Chamo o VAR para o ponto esquisito. De novo, hein? Só eu que falo sozinho sobre essa porcaria. O juiz suspeito foi considerado suspeito e nada foi feito contra o juiz suspeito. Tanto que ele pode até ser eleito senador pelo estado do Paraná, se o povo de lá assim o quiser. Então, de novo, o nosso problema é a juristocracia. Depois que o Tenório estuprou o Alcides, a vaca foi pro brejo. Quem viu o Pantanal ontem parece que entende como o Brasil funciona. Não, por favor. Não, infelizmente eu não assisti, Serrão. Agora eu quero dizer para você uma coisa, que em relação ao juiz citado, o juiz está numa fase tão cara de pau que, inclusive, ele agora se Posso trazer? Não entra nesse tema. Deixa eu trazer exatamente esse tema aqui para a nossa discussão, porque mais de 2 anos depois do rompimento, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro deu um passo para reatar, como o Piperno estava adiantando aqui, um relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro, a sua relação com ele. Ele declarou, inclusive pelas redes sociais, o seu voto no presidente da República. Moro divulgou um vídeo bem longo, feito inclusive pela campanha de Bolsonaro, com algumas críticas ao ex-presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores, relembrando inclusive o que foi feito pela Operação Lava Jato e acusando o Lula de ser culpado, mesmo que o processo tenha sido anulado. Abre aspas o que o Moro disse. Não vamos permitir a volta do sistema da corrupção e do PT. Foi o que disse Sérgio Moro. Agora sim, Piperno, contextualizando. Ele tem todo o direito de rever suas posições políticas, é uma questão de livre-arbítrio, a gente já falou isso ontem e tal. Faz o que ele bem entender, apoia quem ele quiser. A questão não é nem essa. Se ele quer reatar com o presidente, a quem ele fez acusações gravíssimas, inclusive do ponto de vista ético, mas ok, passou uma borracha em cima disso tudo, mas, assim, o que ele não tem o direito é de dizer que a esquerda está apoiando o outro, está apoiando o rival dele, o ex-padrinho dele, Álvaro Dias. Quer dizer, a esquerda não está apoiando o Álvaro Dias. Se o Álvaro Dias é o líder em pesquisas hoje, deve ser a tradição dele no Paraná, o Ricol já foi governador, senador muitas vezes, mas não vem jogar essa culpa nos ombros da esquerda. Constantino, como é que você está vendo a eleição lá no Paraná? Bom, para Senado, Paulo, quem quer alguém, em primeiro lugar, leal ao presidente Bolsonaro e ao governo, ou alguém realmente de direita, que respeite os valores conservadores, o nome não é Sérgio Moro. É do Paulo Eduardo Martins, deputado, né, que é o número 222, ele tem defendido muito mais esse alinhamento, né? Agora, o Moro, cá entre nós, ele está perdido, né? E não é de hoje. Ele não é de... Aliás,
Diga-se de passagem, né, para conceder aí a aflição que o Piperno apontou no lado que, obviamente, tem ojeriza a volta do ladrão à cena do crime, né? Das coisas que mais me assustaram não foi a Xuxa, o imitador de focas ou o Joaquim Barbosa declarar apoio ao Lula, nada disso, né? Nem mesmo o Ricardo Noblat dizendo que a cigana, a turma que fala em nome da ciência, diz que um dos candidatos vai sair do país depois da eleição. E eu questionei até se o Lula vai finalmente para Cuba. Mas foi exatamente a adesão humorista à campanha do Bolsonaro. Tem até santinho circulando com o número dele e o número do presidente. E isso é assustador. Por quê? Porque desde que ele resolveu sair do governo da forma que ele saiu para salvar a sua biografia, ele só fez coisa errada. Deu entrevista aos veículos militantes, detonou o presidente, criou a falsa equivalência moral pipérnica de que Lula e Bolsonaro são igualmente ruins e tira a equação ética da mesa. Eu não criei essa falsa equação, não. E, aliás, eu não acho isso. Chegou a falar que o presidente teve interferência na Polícia Federal e que na época do PT não tinha isso. Chegou a tecer até um outro elogio ao petismo e agora vem com esse papo? Então tá assustado com a volta do ladrão à cena do crime? Ô Moro, tarde demais. Como dizem os americanos, too little, too late. Pouquinho demais e tarde demais, né, Moro? Não vem com essa para tentar se levar ao Senado, não, porque quem está atento sabe que o candidato bolsonarista não é você no Paraná. Resolvam vocês, porque isso é assunto da direita. A esquerda não tem nada a ver com isso, não. Você gosta, né, Piperno? Você quer que brigue. Show, né? Moro. Percebi. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta, porque se a gente resgatar o passado, você que é aí do Paraná pode contextualizar um pouco melhor pra gente. No ano passado, quando o Sérgio Moro começou a história que seria candidato à presidência da República, quem foi o grande mentor dele, quem abriu as portas dentro do Podemos, que foi o seu primeiro partido, foi o senador Álvaro Dias, né? E aí o Álvaro se disse traído, né? O partido se disse traído pelo ex-ministro Sérgio Moro, porque ele teria saído sem dar satisfação para ninguém e corrido para a União Brasil. E ontem teve um debate entre os candidatos a senador aqui pelo Paraná, na Gazeta do Povo. Primeiro, Álvaro Dias não participou. Deu uma de Lula, de Haddad, caiu fora, não participou. Segundo, o ex-juiz disse que quem foi traído foi ele. Ex-juiz e ex-ministro, né? No debate ali ele é questionado, porque, enfim, todos os candidatos estavam apontando o erro grave de Álvaro Dias não estar presente, e aí todos puxando conversas com o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, e ele diz, olha, eles é que não cumpriram o prometido em relação ao que tinham falado para mim, e aí me obrigaram a sair do partido. Então, tem muita coisa nos bastidores aí que ainda não se sabe plenamente. Agora, em relação à eleição para o Senado aqui no Paraná, o que eu posso dizer é que sim, Álvaro Dias já foi governador, aliás, deixou uma fama péssima aqui no governo do estado, já contei isso aqui uma vez, que ele, enquanto governador, houve uma greve de professores muito grande aqui, os professores acampados na praça em frente ao Palácio Iguaçu, ele colocou a polícia militar para desmontar o acampamento, cavalos em cima das barracas, os policiais armados, obviamente, dizendo que não havia tiro, bombas de efeito moral, e isso tudo explodindo nos fundos de uma entrevista em que o então governador Álvaro Dias dava para a televisão ao vivo, aquelas bombas explodindo no fundo, e ele dizendo, não coloquei a polícia, não, os professores estão sendo bem tratados. Nunca mais conseguiu ser eleito governador, foi eleito senador, mas eu preciso falar o seguinte sobre pesquisas, especialmente para o Piperno, que está aí dizendo que Álvaro Dias não se sabe por quê, né, o líder nas pesquisas e tudo mais. Na última eleição, 2018, em que nós elegemos 2 senadores em cada estado, as pesquisas davam até a última hora Beto Richa, que foi governador aqui no Paraná e chegou a ser preso na Lava Jato. Beto Richa como vencedor e em segundo mais votado Roberto Requião. Nenhum dos dois entrou. Entraram Flávio Arnes e Oriovisto Guimarães, que nunca tinha sequer concorrido ao Senado. Era um empresário apenas e que foi eleito. Então, para a gente ver como nem para o Senado as pesquisas conseguem fugir da fama de errar e errar gravemente. Pode ser que não dê o resultado que estão achando que vai dar aqui no Paraná para o Senado esse ano. Muito bem, Serrão, em seguida o Piper. A situação do Paraná para o Senado é doideira total, porque a esquerda não tem como apoiar o Álvaro Dias explicitamente. Mas
a impossibilidade dela de apoiar Moro ou Paulo Eduardo Martins é total também. Então, o esquerdismo lá no Paraná já nasce morto nessa campanha ao Senado. Tem grandes complicações. Esse eventual apoio, quase apoio do Moro ao Bolsonaro é o que pode restar ao ex-juiz da Lava Jato para tentar o fôlego final de uma eleição ao Senado. Ele não tem também alternativa. Ele vai fazer o quê? Não pode apoiar o Lula, que foi quem ele condenou e quem quer acabar com ele. Esse é o fato concreto, tá? O Sérgio Moro, esse é garantido. Se não arranjar aí um cargo público, de novo, uma proteção aí, um foro privilegiado, ele vai ser alvejado pelo PT e pela máquina do judiciário, que faz questão de destruí-lo, sem pena. Então, Moro precisa do mandato como nunca. Mas vai conseguir? Esse é o problema. Essa eleição do Paraná está dificílima. Então, vamos lá, novamente, de novo. Então, ele vem com essa história agora de ter de apoiar Jair Bolsonaro. Para ele, e para qualquer um que está vendo essa cena, surreal é a desmoralização total da política. Fala, Piperno. Não, em relação ao que a Cristina disse, que eu teria falado sobre as eleições para o Senado aí do Paraná, veja, eu não entrei na questão do juízo de valores de quem é melhor, quem é pior, quem pode ganhar. Eu estou dizendo o seguinte, o Moro, que hoje disputa mais diretamente com o Álvaro Dias, faz esse movimento e que não se atribuam e que não se atribua qualquer tipo de apoio da esquerda ao senador Álvaro Dias. Agora, mas ele está apoiando. Oi? Está apoiando e já vazou áudio do Álvaro Dias no fim de semana, xingando o presidente Bolsonaro, falando que ele está morto. Mas isso e ele é um bandido. Isso ele não quer dizer. Bem apoiado pela esquerda. Isso não quer dizer que o Álvaro Dias seja um neo-esquerdista. Até porque tem gente de direita. Ele só está se afastando o máximo que pode. Mas é claro que ele vai se afastar. Ele sabe que isso vai fazer mal para a candidatura dele. Hoje, da mesma forma que todo mundo que colou, ou quase todo mundo que colou a sua imagem ao presidente Bolsonaro, principalmente no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, em 2018, levou uma grande vantagem. Tem gente que não era nada. Mas, a partir do momento que colou a sua imagem, a do presidente Bolsonaro, que naquele momento foi o principal eleitor do país, teve êxito. Por exemplo, o Witzel. Quem era o Witzel? Não era ninguém, até o momento que foi apoiado pela família Soraya Bolsonaro. Tronic, Joyce Hassmann, tudo isso, concordo com vocês. Bolsonaro quem sobe com o apoio do Lula? Oi? O Bolsonaro sinaliza pro Romário, até Romário sobe, que ninguém na direita confia. Mas aí que tá essa turma toda que apoiou o Bolsonaro em 18 e agora em redutos específicos que estejam próximos a ele, se alguém em Santa Catarina colar sua imagem do presidente Bolsonaro e o concorrente ao ex-presidente Lula, quem é que vai ter vantagem? É óbvio que é o bolsonarista. Principalmente candidatos ao Senado. É assim que o negócio funciona. Fala, Serrão, por favor. Então essa eleição de domingo, por isso que a gente tem que esperar. Por enquanto é só especulação, é a jogada das pesquisas, é o ataque midiático. Bolsonaro, com certeza absoluta, é o presidente brasileiro que mais sofreu ataque da mídia na história. Agora, vamos ponderar, tem que ponderar. É culpa do sistema de poder ou culpa também do Bolsonaro? Vale para os dois lados. Essa análise também tem que ser, essa meia-culpa também tem que ser feita na hora da articulação política, que ela é fundamental. Quem só vai vencer essa eleição, quem demonstrou articulação política de verdade. Até agora, objetivamente, quem conseguiu ter apoios consistentes para a disputa é Jair Bolsonaro, goste ou não goste dele. Lula tem apoios apenas periféricos para essa disputa. Esse é o fato concreto. Agora, isso significa que ele não possa ganhar a eleição? Eleição é jogo aberto. Qualquer um pode vencer. Então, vamos esperar esse resultado. Vai ter segundo turno com... Está muito alta probabilidade disso acontecer e o segundo turno será decidido por quem realmente tiver articulação política para ganhar no voto depois, na hora derradeira do dia 29 de outubro. Fala, Constantino, para a gente fechar. Não,
Não, para a gente fechar, né? Vamos descobrir no domingo o quão distante da realidade estão essas pesquisas todas, esses artistas todos nessa bolha e esses corruptos todos, porque até aqui, Paulo, o que mais chamou a atenção da campanha do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva foi que todo o foco esteve voltado para bastidores. Articular com o Renan Calheiros, articular com o MDB, que atraía a Simone Tebet, articular com artistas, né, e tudo mais. O que faltou na equação da campanha do Lula foi povo. Isso nós não vimos. Nós vimos algumas tentativas tímidas e fracassadas. Então, de novo, esse é o jogo do Lula. Por isso que não tem nem projeto de governo anunciado. Porque é tudo debaixo dos panos, é tudo, a Simone Tebet chamou de cheque em branco. Mas não é um cheque em branco. Cheque em branco seria se fosse uma revista aventureiro. O Lula não é alguém que surgiu em cena agora. Ele é alguém que comandou o Mensalão e o Petrolão. É alguém que elogiou ontem, que o Piperno fica dizendo que não é bem assim. Ontem ele elogiou o Fidel Castro. Esse é o democrata da cartinha que vai salvar o Brasil. O sujeito que bajula até hoje o maior tirano que o continente já produziu. O maior assassino ditador da história da América Latina. E o Lula elogia esse cara. Então, de novo, o negócio está tão escancarado que o que nós vamos descobrir é um plebiscito domingo em relação a quantos brasileiros vão dizer não à cleptocracia, à corrupção, ao sistema podre, à ditadura socialista e quantos têm alguma decência restando ainda em seu corpo. Agora, Lula precisa ganhar para amansar o leão. Se ele não ganhar, o leão vai abocanhar a fortuna dele, hein? Fala, Piperno. Não, eu quero dizer que também é assim uma possibilidade, um momento, né, no próximo domingo, do Brasil encerrar esse ciclo predatório, né? Está fazendo muito mal. E eu acho que parece que a população está tomando um rumo cada vez mais decidido e correto em relação a isso. Cris, para fechar. Na verdade, essa reaproximação do Sérgio Moro com o Bolsonaro era algo inevitável, na minha opinião, porque ele não conseguiu provar a narrativa. Eu até acho que pode não ter havido má intenção no sentido de prejudicar o presidente. Ele pode realmente ter se sentido colocado para escanteio ali no governo, decidiu sair e achou que na tal reunião houve alguma fala ali que desse a entender que o presidente queria interferir na Polícia Federal e tal, e agora ele viu que não havia nem provas a respeito daquilo e talvez ele tivesse se equivocado. Agora ele ia se aliar com quem? Com o Lula é que não dá, né? Porque podem ter julgado que ele foi suspeito com base em conversas hackers, né? Conversas criminosas, adquiridas de forma criminosa, o que jamais poderia ter sido aceito pelo tribunal para análise como prova, e foi, né? Sabe-se Deus por quê, mas ele pode ter sido considerado suspeito, mas há vários juízes que julgaram Lula e que não podem ser considerados suspeitos, inclusive na primeira instância, na mesma vara em que Sérgio Moro trabalhava, tinha a Gabriela Hart, que era a juíza substituta e que esteve no lugar dele quando ele saiu para ser ministro e acabou condenando também Lula. E em relação a isso, a defesa não fala nada, né? E o mais engraçado, só para voltar no nosso primeiro assunto do programa, é que agora a defesa do ex-presidente Lula pede para que ele seja liberado do pagamento dessa sonegação de impostos aí em relação ao Instituto Lula, dizendo que as provas foram anuladas lá na Lava Jato porque ele foi inocentado. A decisão que sai ali da Procuradoria da Fazenda Federal é o seguinte: primeiro, que ele não foi inocentado, como aliás já disseram juízes até do Supremo, inclusive Luiz Fux, que presidia o Supremo na época da anulação do arquivamento, né, dos processos por causa de CEP, e o procurador da Fazenda também diz que, além de tudo, as provas não foram anuladas. E aí querer falar que o juiz foi suspeito e por isso agora tem que anular a dívida de Lula com o fisco é a mesma coisa que dizer lá no meu processo por ele ter sido considerado suspeito vale as provas criminosas. Agora ele está dizendo que não vale. Então a argumentação da defesa é toda muito errada. E só para finalizar, Cristiano Zanin, que é um dos advogados que defende Lula em praticamente todos os processos, segundo o próprio Lula, o número 1 para subir para o Supremo caso Lula seja eleito. Isso é um perigo para o Brasil.
Muito bem, Piperno, eu vi que você me pediu, mas segura um pouquinho porque eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente já volta aqui na Jovem Pan. Não sai daí. Em 2018, os bastidores da falsa oposição política do Brasil foram expostos. O Teatro das Tesouras foi descortinado. E a plateia não gostou do que viu. Os senhores são tudo amiguinhos. Estamos aqui novamente depois de 4 anos. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC. Você vai ser o santo aqui, filho. No dia 29 de setembro, estreia o novo episódio da série O Teatro das Tesouras. Toque no link e garanta o seu acesso. Só na Brasil Paralelo. Aprender inglês fica muito mais fácil para as crianças se for uma atividade divertida e interativa. É assim que as professoras Miss Fox e Cabratina vão conquistar os pequenos. No curso Fazendinha de Inglês, seu filho vai treinar vocabulários como cores, animais, objetos e muito mais. Além de estimular o raciocínio, eles já começam um preparo para a vida profissional lá na frente. Acesse newcursos.com.br, faça a inscrição e garanta o futuro dos seus filhos. Vai ser sexta? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento. Bob Brasil Bet. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e fique bem informado de um jeito rápido e prático. Telegram da Jovem Pan News. Como Jair Bolsonaro chegou à presidência da República. No dia 29 de setembro, às 20 horas, estreia o novo episódio da série O Teatro das Tesouras. Assine a Brasil Paralelo para assistir. Só na Brasil Paralelo. 5 horas e 51 minutos, nós estamos de volta. E olha, uma pergunta bem objetiva. Você já imaginou faturar 150 milhões de reais escrevendo textos e roteiros na internet? O autor deste número expressivo que eu estou trazendo para vocês se chama Rafael Albertoni. Ele foi o primeiro copywriter profissional aqui do Brasil e percebeu que escrever textos e roteiros para o mercado digital poderia ser uma boa fonte de renda. Hoje, a profissão é uma das mais requisitadas no mercado de trabalho e não há profissionais suficientes para toda essa demanda que foi criada. Agora, ele que já formou milhares de alunos é o nosso novo professor da New Cursos. O curso Seja um Copywriting está com um valor muito abaixo da média praticada no mercado e se você se cadastrar agora, você que nos assiste aqui no 3 em 1, ainda vai pagar 50% a menos, ou seja, metade do preço somente hoje. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e faça já a sua inscrição no curso Seja um Copywriter com o nosso Rafael Albertoni. Aproveita também e segue a New Cursos no Instagram com @newcursos. Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Albertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting. Horas e 53 minutos. Queridos, nós temos mais pouquíssimos minutos de programa. Eu vou pedir mais um tweet de cada um. Piperno, vamos lá. Não, agora há pouco a Cristina tocou num ponto muito importante e a nossa audiência é muito instantânea. Já vi mensagens aqui sobre isso no Twitter, Instagram, sobre uma possível nomeação do Cristiano Zanin. Isso seria, de fato, muito grave, Cristina. E eu, se isso acontecer algum dia, gostaria de estar num programa com você para criticar essa nomeação. Um tweet, Cris. Eu acho bom que os eleitores estejam muito atentos à escolha do próximo presidente, também considerando que ele vai colocar mais 2 ministros no STF. E escolham bem o senador, porque os senadores fiscalizam os ministros do STF. Serrão. Fique esperto, porque já tem projeto parlamentar para aumentar, não ser só 2 ministros, serem 6. 6 no Constantino, para fechar. Bolsonaro é um homem com apoio do povo lutando contra todo um sistema podre, carcomido e corrupto. Pensem nisso, né? Tá chegando a hora.
e é perigoso o momento que o Brasil vive. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no resultado parcial. Edu Novak, da nossa enquete que hoje perguntou a vocês se vocês concordam com o artigo que foi publicado hoje no jornal americano New York Times, que considera o Supremo Tribunal Federal uma ameaça ao Brasil. Ele faz justamente essa indagação no artigo. Nós temos 98% das pessoas que nos acompanham disseram que sim, e 2% praticamente aí disseram que não concordam com o artigo publicado hoje no jornal americano. Muitíssimo obrigado às quase 3 mil participações da enquete, a vocês que nos acompanham hoje na TV e principalmente no YouTube. Valeu, Constantino, um beijo, Cris, tchau, Serrão, tchau, Piperno. Amanhã a gente se vê às 5 horas da tarde aqui na Jovem Pan, horário britânico por aqui, a gente esperando cada um de vocês. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.